Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse é o nosso quadro Cheque Mate. Hoje rolou um mega alerta de tempestade que vai afetar todo o sul do país, mas principalmente Santa Catarina. Esse alerta, ele ecoou pelas redes sociais, inclusive com postagens pagas. E por conta disso, mas muita gente mesmo tratou isso de uma forma absolutamente aleatória, totalmente o contrário do que deveria fazer para fazer uma prevenção básica para essa situação. Então hoje, o tema desse checkmate é exatamente esse: alertas de desastres antecipados que devem ser levados a sério. Então vamos direto para o alerta. O alerta é o seguinte: um alerta de super tempestade para Santa Catarina nos dias 6, 7 e 8. É preciso se preparar porque o bicho vai pegar feio. As previsões vêm direto do CEMADEM e elas estão rolando em toda a rede social, até em canais de televisão onde você abre e tem uma tarja ali do alerta de tempestade. Então não é fake news, você entendeu? Pois bem, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo é por que esse cara está acordado às 5 da manhã. Por volta das 4 horas da manhã, eu acordei com meu abrigo de sobrevivência vibrando, rebombando. Você sentia nas paredes que estava tudo tremendo. Num primeiro momento, você até se assusta, porque afinal de contas, esse não é um lugar para se tremer, para abalar assim muito facilmente. Afinal de contas, ele foi construído para isso. Acontece que lá fora estava rolando uma mega tempestade com muitos trovões e um deles acabou me acordando. Eu dou uma olhada no meu celular e eu vejo que tem vários alertas pelo Brasil todo. Como sobrevivencialista e preparador, faz parte da minha função aqui no YouTube vistoriar e monitorar várias regiões para saber o que está acontecendo, até para tentar dar um auxílio em preparação para quem está ali naquelas regiões. Pois bem, no Brasil hoje nós estamos atravessando o El Niño e esses El Niños e Ninhas da vida causam um verdadeiro arregaço. O arregaço mais forte está acontecendo nesse momento no sul do país e no Amazonas, no extremo norte do país. No Amazonas, com uma secura nunca vista na história, a pior de todas, tá? Com muitas pessoas precisando de ajuda lá também, com doações de cesta básica, com doações de água, porque as pessoas não estão conseguindo se deslocar, as cidades estão literalmente ilhadas, na verdade, secas entre um lugar e outro, e tem gente tendo que se deslocar 5, 6 horas a pé para conseguir comida. No sul do país, no extremo sul do país, mais precisamente no Rio Grande do Sul, as cidades estão embaixo d'água e a chuva bate ali inclemente. Hoje chega um alerta de que Santa Catarina vai passar por essa fase de chuvas. Esse alerta rolou mais ou menos às 5 da manhã, inclusive com algumas postagens pagas. Isso, pagas em rede social. Quando você recebe um alerta desse, ou você tropeça ali no algoritmo num alerta como esse, você tem sim que levar isso daí a sério e começar a fazer preparações básicas, que muito provavelmente você vai ainda ter um tempo para fazer isso. Mas como se faz um preparo básico num estado inteiro? Pois é, não é simples, mas é necessário você entrar na rede social, na postagem paga, não compartilhar e ficar ali postando orações, não façam nada, porque Jesus não vai te ajudar. Desculpa, por mais fé que você tenha no seu coração, a chuva vai cair, o dano vai acontecer e preparo prévio é necessário. Sim, você pode ter a sua fé, eu não estou fazendo um vídeo anticristão, não, é o contrário. É um vídeo onde mostra que a preparação é altamente necessária, mais do que a rezação nessa hora. Porque quando esses alertas chegam, por exemplo, meia-noite, você tem só algumas horas para você se preparar antes que tudo aconteça. No caso de Santa Catarina, já foi anunciado o que vai acontecer. Vai ser sexta, sábado e domingo agora. Ponto final. 6, 7, 8 de outubro. É isso que vai acontecer. Então o alerta da tempestade está soando agora. O que a pessoa tem que fazer? Primeiro, se você tropeçou isso numa rede social, você tem que compartilhar isso para vizinhos, pessoas próximas de você, principalmente nas regiões mais afetadas.
Depois disso, você começa a fazer preparações básicas. Você vai recolher os animais que estão espalhados, se for o caso, e vai colocar eles num abrigo. Você vai reforçar esses abrigos. Você vai chegar lá na sua casa e você vai ver os pontos vulneráveis e vai reforçar a sua casa. Tem como fazer isso. Que tipo de evento climático? Que tipo de reforço? Ah, você vai colocar uma tela de galinheiro em cima do seu telhado, por exemplo, para evitar que as telhas decolem. Isso é um preparo básico para situações como essa. Você vai colocar madeira na janela para evitar que as pedras de gelo desse tamanho invadam dentro da sua casa. Você vai diminuir os danos e vai avisar principalmente a sua família. Fala, olha, vamos pegar aqui uns itens de emergência, porque esses 3 dias aqui pode acontecer uma coisa muito ruim. Não tem muito mais o que se fazer. Ou então você simplesmente sai dali, deixa o pau torar e depois volta. A garantia inicial tem que ser sempre a vida da pessoa. Tem que ser sempre garantir que você vai ter mais um dia para lutar. Essa é a ideia. Problemas extremos precisam de respostas extremas. Então essa é a hora que você vai lá, pega o seu tempo livre depois que você arrumou tudo e começa a fazer, por exemplo, sandbags. Os sandbags servem para fazer contenção de alagamentos, vai evitar que a chuva bata em pontos que são mais vulneráveis ou não. Então, se você tiver ali alguns sandbags empilhados em algum lugar, ele pode sim fazer uma diferença muito grande. Mas você vai viver com isso? Não, você vai fazer isso exatamente quando esse tipo de alerta acontece, para ter garantias e menos prejuízos. Vai mudar? Vai melhorar depois desses 3 dias? Não, só vai piorar. Segundo a previsão de órgãos como o CEMADEM, por exemplo, nós teremos até dezembro desse ano, ou seja, mais 3 meses praticamente pela frente, eventos climáticos extremos, em termos de chuva na mesma região, ao mesmo tempo em que no norte do país, mais precisamente ali na região de Manaus, no centrão do norte mesmo, você vai ter uma seca brutal. Então é um desastre anunciado, a gente sabe que vai acontecer. Vai chegar um tempo que até os serviços públicos de saúde, de abastecimento e de emergências começam a ficar super saturados, ele não vai ter mais tantos recursos assim para poder te ajudar. Por isso que saber antecipadamente das coisas é uma vantagem muito grande, principalmente para pessoas da nossa comunidade. E o sobrevivencialista que quer ajudar essas pessoas, que quer expandir esse alerta, tem que chegar lá e falar, olha, eu estou compartilhando esse vídeo para você ter uma ideia básica do que você faz aí na sua casa. Você não pode só ficar sentado esperando que no momento X você seja desabrigado. E também, por favor, não compartilhe rezinha, não é hora de compartilhar só a sua fé, é hora de você compartilhar a fé e conhecimento. Todo mundo precisa da força, da moral que a fé dá. Mas não dá só para você chegar lá e falar que Deus me proteja porque eu tenho fé. Não vai virar. Muita gente que recebe esse alerta, que recebe esse aviso, devia tomar isso mais como um presságio e fazer o que tem que fazer, do que só uma manifestação em rede social. Rezação na rede social não salva ninguém. O que salva você é você ir lá e pegar fontes confiáveis de informação. Eu vou compartilhar para vocês um vídeo que nós fizemos em dezembro de 2020, no pré-pandemia. Isso foi alguns dias antes da pandemia eclodir no Brasil. Nós fomos até o CEMADEM quando ele estava em plena operação. Nós fomos mostrar como diabos funcionam esses alertas de tempestade, esses alertas de desastre que a gente recebe no celular. Tudo isso é direcionado para um centro que é único no Brasil, tá? Nem acho que a FEMA tem um desse, ok? É um centro que monitora absolutamente tudo e joga essas informações para o Brasil todo. Então a Defesa Civil aí da sua cidade, essa que você cadastra o alerta no seu celular, está linkada lá com o CEMADEM. Quando esses alertas aparecem, e eles aparecem em qualquer momento, você já tem que ficar esperto, porque não é de mentirinha, tem uma tecnologia brutal envolvida. O lugar é um mega bunker lá em São José dos Campos, tá? A gente entrou lá, a gente pôde filmar tudo lá dentro, o link para você assistir tá aqui em cima. Você vai ver que não é fake, não é mentirinho o trabalho que esses caras fazem lá. Quando esse alerta chega para você, ele tem que ser sim levado a sério.
Porque quando você tem um preparo prévio para o que está acontecendo, você consegue salvar uma vida, você consegue se preparar, municípios inteiros conseguem se preparar, mas não adianta nada você ter uma estrutura daquela enviando alerta, você ter na Defesa Civil das cidades emitindo alerta e as pessoas simplesmente ignorando isso, ou na hora que o alerta chega, ele vai lá e começa a fazer críticas, começa a fazer isso e desmotivar as pessoas a fazer essa preparação. Esse é um ponto de preparação. Esse é um ponto onde você vai lá e começa a fazer coisas na sua casa para suportar esses eventos climáticos que vão, com certeza, chegar até você. E sim, vão ser cada vez piores e cada vez mais selvagens. Aqui no Guia do Sobrevivente eu tenho diversos tutoriais de como fazer uma mochila de emergência, como montar um kit 72 horas, como montar um kit de evasão, como montar uma mochila bug out bag, que é aquela mochila que você usa para sair de uma região que está afetada. Diversos vídeos. Você vai encontrar muito material de como se preparar antes desses eventos sinistros. Então, basta você clicar aí no seu celular, fazer uma busquinha rápida que você vai achar conteúdo demais. Fora isso, você vai ter esses conteúdos em muitas agências governamentais, como por exemplo o CEMADEM, que leva isso até para as escolas da sua região. Chegou a hora do sobrevivencialista e do preparador se tornarem um multiplicador. Essa é a hora que você pega esse tipo de conteúdo e manda para as pessoas que estão lá. Não dá tempo da gente sair produzindo novos conteúdos, fazer aquela super mochila. Sei que é necessário, só que o que você tem que fazer agora é compartilhar informação o máximo possível. Quanto mais pessoas preparadas nós tivermos, nós vamos ter menos vítimas e nós vamos ter menos prejuízo também. E simplesmente não ignorem esses alertas. Vai agora lá, pega esse vídeo, o endereço está aqui desde o comecinho, que é para todo mundo ir até lá e selecionar quais são as suas regiões, as regiões que eles querem monitorar. Você pode monitorar até outras regiões, isso é muito útil. Parece bobeira, mas não é. Você que viaja, caminhoneiro, você vai lá e monitora as regiões por onde você passa, porque você pode sim ser pego no contrapé de um desastre como esse. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu comecei o vídeo falando para vocês que eu acordei com um trovão gigante aqui, que fez ressoar as paredes do meu abrigo. O nosso abrigo fica meio que no final do corredor das tempestades aqui em São Paulo. Uma série de cidades alinhadas aqui, que toda vez que chove, chega até onde a gente está. Chega bem no finalzinho, ok, mas ainda chega e a gente sabe como é difícil e sabe toda a destruição que causa quando eventos climáticos acontecem. E eles não são pequenos, eles são enormes, eles pegam estados inteiros, 2, 3 estados, regiões muito, muito grandes mesmo, que se você não tiver um preparo prévio, a partir de agora, nessa nova fase, você vai passar muito aperto, como muita gente está passando agora. Então, meu amigo, preparo prévio e de olho nos alertas. Assiste o vídeo do CEMADEM, que você vai ver que o trabalho deles é fenomenal. O lugar parece a NASA para eventos climáticos e desastres. Então, pode confiar nesse tipo de alerta, porque esse serviço existe para salvar a sua vida. E quando alguém fizer uma postagem como essa, visando, mesmo que seja patrocinada, isso e aquilo, é para o bem das pessoas que estão lá. Não é para você entrar lá e ficar, não faz nada porque Jesus vai te salvar. Não vai nessa hora. Tá? Você tem que estar preparado antes e tem que dar aquela força para que Jesus chegue lá e opere um milagre na sua vida. Valeu? Então, tem um limite onde você sai da religião para a realidade. É nessa hora aqui. Então, vamos ter um pouco de juízo e, ao invés de ficar ali tentando fazer com que as pessoas não façam nada e fiquem esperando, tente motivar essas pessoas a realmente se prepararem, porque elas vão precisar disso na vida para o que está por vir agora muito em breve. Ok? Muito obrigado por assistir, obrigado por compartilhar, quero que você coloque os seus pensamentos aqui também. Eu não quero ser senhor da verdade de nada, eu acho que vale muito a pena você se manifestar e dizer principalmente como você pode se preparar para situações como essa. É nessa hora que a nossa comunidade aqui de sobrevivencialistas no YouTube é bastante relevante. Ok? E sim, nós temos essa obrigação de tentar ser relevante para as outras pessoas, porque num determinado momento nós também podemos precisar delas. Valeu? Muito obrigado pela presença de todos. Esse é o Checkmate do Guia do Sobrevivente. A gente se vê no próximo vídeo.
Até mais.